Graça e paz. Eu quero trazer uma semente para o teu coração que pode mudar a sua vida, mas de maneira muito preciosa eu quero trazer essa revelação para o seu coração. Eu quero compartilhar com você hoje sobre um outro nível de ser cristão. Se você já aceitou Jesus, se já se batizou, se nasceu de novo, essa palavra é para você. Eu quero falar sobre a sua coroa. Como está a sua coroa? Você sabia que Deus preparou 5 tipos de coroa para aqueles que perseverassem na obra de Deus e cumprissem o seu chamado? Vamos começar então lendo Apocalipse, no capítulo 3, no verso 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Essa é uma verdade tremenda. Jesus venceu, Jesus cumpriu o seu chamado e sentou-se com o Rei, que é o seu Pai. E nós vamos sentar com o Rei dos Reis, que é Jesus, quando nós cumprimos o nosso chamado. Eu e você, nós temos coisas reservadas, mistérios de Deus para a nossa vida, que vão ser revelados a nós a partir do momento que nós cumprimos a nossa missão. Como Paulo, encerrar a nossa carreira e guardar a nossa fé. A partir de agora, eu quero trazer para você um outro nível de ser cristão, um outro nível de estilo de vida cristão. Nós não vamos falar mais de salvação, nós vamos falar agora de galardão. Aquilo que tem preparado para você, aquilo que Deus preparou para os vencedores. Isso mesmo, a palavra vencedores é um conjunto de palavras, vencendo dores. Nós vamos ter que vencer dores se quisermos alcançar uma coroa que Deus reservou para nós. Imediatamente quero trazer para você a primeira coroa que Deus tem reservado para aqueles que cumprem a sua missão. A coroa da vida. A coroa da vida é aquele prêmio do Senhor. Nós não sabemos se é uma coroa, nós não sabemos se é um prêmio, nós sabemos que é um galardão. Aquilo que vem porque alguém teve mérito de recebê-lo. E a coroa da vida são para aqueles servos de Deus que deram a sua vida pela sua missão. São os famosos mártires. Eu quero destacar para você que quando você começa a experimentar o céu na terra, você começa a desejar ser um mártir. Você começa a desejar estar perto de morrer por Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Alguém que acostumou a viver no secreto, na intimidade, na comunhão com o Espírito Santo e experimentar o céu todos os dias, essa pessoa anseia na sua alma estar cada vez mais próximo do seu Deus. E é muito forte isso, porque somente alguém que atingir um nível de intimidade muito grande pode desejar a coroa da vida. Eu quero trazer para você um texto que está em Tiago, capítulo 1, no verso de número 12. Olha o que está escrito. Bem-aventurado é o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Apocalipse capítulo 2, no verso 10 está escrito: nada temas das coisas que vocês vão padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que vocês sejam tentados, e vocês terão tribulações de 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e darei a vocês a coroa da vida. Eu quero dizer que se você hoje está num país, numa região onde não é possível, não é recomendável e não é aceito a pregação do Evangelho, você correndo sério risco de morrer pelo que você acredita, pela fé cristã, você está muito próximo da coroa da vida. Não há prazer maior do que ser achado na vinda de Cristo ou na sua morte, sendo servo de Deus. Se nós estamos dentro de um propósito, dentro de uma missão, nós sabemos que o nosso destino final é sobrenatural. Paulo já dizia: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Se nós temos esse amor que ultrapassa a vida natural, ultrapassa o nosso amor pela nossa própria vida, nós temos direito de receber, biblicamente, a coroa dos mártires, a coroa da vida. Eu quero trazer para você
uma outra reflexão sobre um outro prêmio que Deus tem reservado a um tipo específico de cristão. Se chama a coroa incorruptível. Esta coroa incorruptível é a coroa da santidade, da santificação. E aqui eu quero destacar para você uma verdade. Não confunda a graça de Deus com uma vida sem esforço. É verdade que a Bíblia, nos traz a revelação profunda da graça de Deus. A nova aliança, o momento da graça, a escandalosa graça de Deus nos alcançou. Mas ela não elimina o fato de que nós vamos ter que nos apresentar no Santo dos Santos. E o lugar que é santo não deixou de ser santo só porque Jesus morreu na cruz. Então, nós teremos que ser santos. E aqueles que alcançarem esse lugar de santidade, de santificação, vão receber a coroa incorruptível. Vamos ler a palavra de Deus que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 24 ao 25. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Não sabeis vós que os que correm num estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, passageira. Nós, porém, queremos uma coroa incorruptível. Paulo está falando de uma coroa que não pode ser alcançada no mundo apenas natural. Ele está comparando a vida cristã, a vida diária cristã, com uma corrida de um atleta. Para um atleta alcançar algum tipo de premiação, seja numa Olimpíadas, numa Copa do Mundo, ele precisa se abster de algumas práticas e colocar na sua vida outros tipos de práticas. Ele precisa treinar, se alimentar. E é isso que Paulo está dizendo. Se nós queremos alcançar uma coroa de santificação, uma coroa de incorruptível, nós precisamos nos preparar para derrubar as nossas paixões carnais. Não há ninguém que possa alcançar a Deus sem que vença as paixões carnais. Nós vemos textos muito importantes na Bíblia. Apocalipse capítulo 21, verso 8, fala dos pecados de condenação. Em Gálatas capítulo 5, nós vemos também, no verso 17 em diante, a ação da carne, ela tem poder de nos tirar a salvação. Então não confunda a graça de Deus com uma vida sem esforço. Se vivemos pela graça, se nós somos salvos pela graça, nós também vivemos por ela. E a graça de Deus é obedecer. Essa coroa é muito interessante, porque todo cristão tem que recebê-la. Se você quer um dia se encontrar com o seu Salvador, você vai ter que buscar a coroa incorruptível. E aí nós temos que trazer as disciplinas espirituais que vão te auxiliar nessa caminhada. Jejum, oração e Bíblia. O jejum que você abstém, você controla a sua necessidade humana de comer, mas aquilo não tem só um efeito natural no seu corpo, de domínio próprio, não produz apenas o domínio próprio, produz também recompensa de jejum. Nós vemos isso na palavra de Deus em Mateus capítulo 6, no verso de número 6 em diante. Isso é muito forte. Mas eu quero trazer também para você uma terceira coroa, e esta é interessante. Nem todos receberão essa coroa, mas é importante que nós entendamos que é desejo do coração de Deus que você receba essa coroa. A coroa da alegria. Essa é a coroa do ganhador de almas. E aqui eu quero destacar algo. Nós devemos fazer tudo, menos pecar, para ganhar pessoas para Cristo. Muitas pessoas não se esforçam em fazer isso. A coroa da alegria, ela representa para nós as pedras brilhantes de uma coroa linda que Jesus vai nos entregar no último dia. Olha o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, no verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está em que vocês sejam firmes. Paulo está dizendo para a igreja que está em Filipe, ele está dizendo, olha, vocês são a minha coroa. Vocês são a minha coroa da alegria. Por que Paulo diz isso? Porque não há alegria maior do que trazer uma pessoa para Cristo. Ver uma pessoa se arrepender
ver uma pessoa tirar as suas paixões da carne, mudar, transformar completamente. Não há alegria maior para Deus do que ver um pecador se converter, se arrepender e aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, uma coisa interessante, veja bem, a coroa da alegria, ela é resultado de um mandamento, porque Jesus, ele disse no mandamento pós-ressurreição, olha o que ele diz em Mateus 28, no verso 16 até o 21, até o 20, ele diz o seguinte: olha, foi-me dada toda a autoridade, e eu estou mandando vocês, que são meus discípulos, fazerem discípulos. Então, essa coroa, ela é resultado de uma obediência a um mandamento. Nós temos que ter isso no nosso coração. Tudo que Deus tem para nós é baseado em obediência. Se nós formos obedientes, nós vamos colher, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Bom, existe uma outra coroa, que é a coroa da glória. Em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4, nós vamos ler o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, ensino eu, que também sou presbítero como vocês, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentem o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de bom ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Uau! Essa coroa é destinada aos nossos pastores, aqueles que cuidam, velam pelas nossas almas. Essa coroa, ela fala muito sobre amor e cuidado, dedicação. Todos nós devemos cuidar do povo de Deus, do rebanho que Deus nos deu. Talvez você não seja um pastor, talvez você não tenha um título, mas você cuida de pessoas. E se você foi uma pessoa, o resultado do seu trabalho trouxe uma pessoa para Jesus, cuidou dessa pessoa até a vinda de Cristo, até que fosse consumado o tempo daquela pessoa, eu quero dizer para você que você será merecedor da coroa da glória. Eu quero também trazer para você a quinta coroa, que é a coroa da justiça. Isso é muito forte, porque a coroa da justiça, ela nos dá um sentido de amar a volta de Cristo. É muito difícil uma pessoa amar a volta de Cristo se ela não estiver em santidade, se ela não estiver dentro do seu projeto, do propósito de Deus, se ela não tiver uma intimidade com Deus real. É muito difícil uma pessoa realmente desejar a volta de Cristo. Eu quero ler com você 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 6 até o 8. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, olha a promessa, mas também a todos que amarem a sua vinda. Eu quero dizer para você que só alguém que se apaixonou por Jesus e aquele amor realmente tomou conta do seu coração, vai desejar a vinda de Cristo. E quando você começar a desejar a vinda de Cristo de verdade, muitas coisas vão mudar na sua vida. A sua relação com a sua família vai mudar. A sua relação com o seu trabalho vai mudar. A relação com os seus lazeres, os hábitos diários vai mudar. Por quê? Porque você vai desejar a eternidade. A Bíblia fala de uma peregrinação, nós não somos daqui. E quando nós temos esse coração apaixonado por Cristo, realmente nós desejamos a sua vinda. Existe uma coroa chamada justiça, que é aquela em que Deus entregou a Paulo. Quando Paulo morreu, padeceu, ele padeceu desejando estar ali. Olha só, os teólogos dizem que Paulo foi decapitado em Roma. E se você for perceber as últimas palavras, essa é a última carta que Paulo escreveu. Ele está dizendo:
me foi reservada a coroa, e não somente a mim, mas àqueles que estão comigo, amando e desejando a volta de Cristo. Que Deus te abençoe e que nós possamos alcançar essa coroa em nosso coração.